Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Estávamos passando a virada de ano na praia em família. Como a casa era bem grande, a mãe resolveu chamar a tia e uma vizinha para ir junto com a gente. Naturalmente que cada uma levou a sua própria família, de modo que a casa estava lotada. Minha prima, por exemplo, acabou convidando uma amiga dela lá do serviço para descer junto. E olha, não vou negar que fiquei muito interessado logo que bati os olhos naquela mulher. Até porque era a única dali que não fazia parte da família. Era uma moça bonita, mas não foi tanto sua beleza que chamou a minha atenção. Foi o jeito dela. Eu acho que pode se chamar de charme. A maneira de gesticular, a maneira de falar, a maneira de olhar. Além da beleza, às vezes o que nos atrai é essa coisa que a gente convencionou chamar de charme, que é uma coisa meio difícil de precisar, mas que é o jeito da pessoa e não só as suas feições. Ela era tão divertida, bem-humorada, inteligente, brincalhona, sem contar que era super inteligente. Olha, pelas coisas que dizia, deu para ver de saída que não era uma menina comum. Eu lembro que tão logo fomos devidamente apresentados, em vez de me cumprimentar, ela ficou olhando para mim bem séria. Eu fiquei até meio sem jeito. Imagine, eu ali diante dela, de óculos escuros, sem camisa, só de bermuda, boné na cabeça, com a mão estendida diante da pessoa, e em vez de me cumprimentar, de retribuir o meu cumprimento, ela ficou olhando bem sério para mim. Não tinha como não ficar até meio deslocado, até porque havia outras pessoas ali perto. Pensei comigo, meu Deus, mas será que essa mulher vai me fazer essa desfeita? Não vai me cumprimentar, mas a troco de quê? Será que é louca? De repente, para minha surpresa, ali diante de todo mundo, as pessoas assistindo a cena, ela perguntou: tudo bem, Lucas? A Márcia veio a BR toda me falando de você, sabe? Quase nem me deixou dirigir direito. Eu olhei assim para minha prima na mesma hora, mas ela só deu de ombros e sorriu. Olhei de novo para Mariane, que também sorrindo confessou: mentira minha, não precisa ficar sem jeito. Na verdade, fui eu que vim fazendo um monte de perguntas sobre você. Estava muito curiosa. Muito prazer. Ela falou aquilo e só então pegou a minha mão. Aí a gente trocou beijos, assim no rosto. E eu, naturalmente, que me senti um pouco melhor, porque já estava ficando até meio sem jeito. Bom, depois disso, ela não ficou quieta mais um instante sequer. Agitada, brincalhona. Eu adorei o jeito dela. Pessoa super espontânea, extrovertida, daquele tipo que chega num ambiente e já levanta o astral de todo mundo. Olha, fiquei até agradecendo em pensamento pela minha prima tê-la convidado para passar a virada de ano na praia ali com a gente. Não sei explicar, mas algo me dizia que aquele seria um final de ano inesquecível. É tão bom passar uma festa de final de ano em família, mas claro que é muito melhor quando tem alguém diferente entre a gente, principalmente se for alguém como a Mariane. Uma moça interessante, bonita, extrovertida, alegre. Alguém que desperte alguma coisa na gente. E com toda certeza era o caso dela em relação a mim. A certa distância, eu fiquei o tempo todo de paquera com ela, seguindo seus passos um a um. Ela naturalmente notou, até porque eu não tirei os olhos dela um instante sequer. Notou, mas ficou na dela. Aliás, depois que fomos tomar banho de mar, aconteceu uma coisa, no mínimo, incomum.
Tínhamos levado um isopor com bebida e, em vez de ficar batendo bola com a molecada ali na areia, ou então entrar no mar, eu fiquei ali sentado junto da mulherada, do pai, do tio, tomando uma latinha de cerveja. Como eu estava de óculos escuros, não tirei os olhos da Mariane, disfarçadamente, claro. Eu virava a cabeça para um lado e, com o rabo do olho, ficava olhando para ela. E ela estava tão linda naquele biquíni. De repente, eu a olhei assim de frente e vi que ela estava olhando fixamente para mim. Sustentei o seu olhar. Até porque ela não podia ver para que lado que eu estava olhando, já que eu estava com aqueles óculos escuros. Pelo menos era o que eu imaginava. De repente, no entanto, sem tirar os olhos de mim, ela sorriu. Eu, naturalmente, perguntei: ué, que foi? Tá rindo por quê? Ela, no entanto, continuou em silêncio durante algum tempo. Depois perguntou: escuta, por que você não tira esses óculos escuros? Tirar os óculos? Ué, por quê? Como por quê? Quero ver os teus olhos. Mas a troco de quê ver os meus olhos? Você nunca ouviu dizer que os olhos são a janela da alma? Você nunca ouviu dizer que é através do olhar que a gente se apaixona? Desse jeito você corre o risco da mulher da tua vida estar na tua frente e você não se apaixonar. Olha, eu vi aquilo e juro que não cheguei a entender direito o que ela queria dizer. Meio sem jeito, cheguei a dar assim uma olhadinha para o pessoal ali ao nosso lado, mas vi que ninguém estava prestando atenção na nossa conversa. Minha mãe, por exemplo, estava conversando entre ela, o pai e a tia. E mais a nossa vizinha. E a minha prima estava escutando música no fone de ouvido, enquanto a piazada batia bola ali na areia. Eu então olhei para ela e, já que ninguém estava ouvindo mesmo, perguntei: me explica isso melhor. Como assim eu corro o risco da mulher da minha vida não se apaixonar por mim? Você não ouviu o que eu falei, né? É através do olhar que a gente se apaixona. Vamos supor que eu seja a mulher da tua vida. Como que eu vou me apaixonar por você se eu não consigo ver os teus olhos? Você não tirou esses óculos escuros o tempo todo, desde que a gente se conheceu? Tira um pouquinho, só para eu olhar para você, direto nos olhos. Olha, por aquela eu não esperava. Além de bem-humorada, divertida, extrovertida, bonita, ela também tinha um senso de humor e umas ideias que, vamos convir, não é muito comum para uma menina ainda bem jovem. Porque, olhando para ela, eu imaginava que ela tivesse o quê? 25, 27, 28 anos no máximo. Não era assim uma mulher experiente, embora não fosse uma menina. Em vez de tirar os óculos, no entanto, eu fiquei olhando para ela assim, com um sorriso meio desconcertado. Até que de repente ela perguntou: você deve me achar uma louca, né? Ué, por quê? Por causa dessas coisas que eu falo de vez em quando. Mas não me leve muito a sério não, viu? Eu sou assim mesmo, meio maluquinha. Dois ou 3 minutos depois, ela me convidou para caminhar um pouquinho na beira do mar. Eu, naturalmente, aceitei. Olha, não vou negar que eu estava louco de vontade de ficar sozinho com ela. Ali tinha muita gente. Tudo bem que ninguém estava prestando atenção, mas eu queria ficar a sós com ela. Saímos então caminhando em silêncio, um do lado do outro, com as ondas morrendo sob os nossos pés. Eu então comecei a perguntar coisas a respeito dela, da sua vida.
e inclusive se ela tinha namorado. E nessa hora, mais uma vez só para variar, ela me surpreendeu. No que perguntei aquilo, ela olhou assim para mim bem séria. Por que você quer saber se eu tenho namorado? Por acaso você está pensando em me pedir em namoro? Olha, fiquei sem palavras. Mais uma vez, repito, ela me surpreendia o tempo todo. Ela tinha um jeito de agir e de falar, e ela falava cada coisa. As pessoas comuns não agem dessa forma. Repito, a cada 2 minutos uma surpresa. Ela falava assim num tom mais puxado para o lado do humor, mas não dava para saber se ele estava realmente brincando ou se estava falando sério. Como eu não respondi, não falei nada, até porque não atinei falar nada, ela sorriu. Nunca te disseram que amor de verão não sobe a serra? Tudo o que acontece aqui na praia fica por aqui mesmo. Depois de falar aquelas palavras, ela deu um passo à frente, pegou os meus óculos com a mão e os tirou do meu rosto. Nossa, por que você usa esses óculos? Você tem os olhos tão lindos que eu corro o risco de me apaixonar. E foi então que, para minha surpresa, até porque foi por iniciativa dela, o nosso beijo aconteceu. E olha que beijo gostoso. Nos beijamos ali mesmo, na beiradinha do mar, com as ondas se quebrando e no meio de toda aquela gente que, no entanto, não estava prestando atenção em nós. Um jogando bola, o outro conversando, o outro escutando música. Tinha bastante gente, mas a impressão que dava que estávamos apenas nós dois ali. E aquele beijo gostoso, aquele barulhinho do mar. Foi um beijo simplesmente inesquecível. Depois do beijo, ela olhou para mim e confessou. Eu já estava querendo fazer isso há muito tempo, sabia? Acabei confessando que também eu estava sentindo a mesma vontade, desde o momento em que a vi pela primeira vez. Foi só depois que eu fiquei sabendo que ela tinha 34 anos de idade. E detalhe, não era colega de trabalho da minha prima, era sua chefe. Só que, apesar de ela ser tantos anos mais velha do que eu, isso não me abalou nem um pouco. Até porque ela não aparentava ter aquela idade. Tanto que até aquele momento, eu pensava que ela tivesse 24, 25, talvez 27, 28, no máximo 28. Foi a maior surpresa para mim. 34 anos, formada em psicologia, pós-graduada na mesma área, cargo de chefia na empresa onde trabalhava. Não nego que fiquei me sentindo um pouco, sei lá, inferiorizado, eu acho que é a palavra. Afinal de contas, eu não estava nem fazendo faculdade nenhuma ainda. Só que aos poucos, ela conseguiu me deixar bem à vontade. Bom, agora dava para entender por que ela tinha aquela cabecinha tão boa. Aliás, eu nunca tinha me envolvido com uma mulher como ela. Inteligente. Uma surpresa a cada 5 minutos. Quando voltamos lá para junto do pessoal, estávamos já de mãos dadas. Eu, do meu lado, não preciso nem dizer, né? Não conseguia esconder a minha felicidade. Até porque eu estava realmente feliz demais. Todo mundo olhando para a gente, assim de um jeito meio estranho. Embora ninguém tenha dito uma palavra. Sim, porque até meia hora antes, 1 hora no máximo, não éramos nada um do outro. E de repente, vamos dar uma volta.
uma caminhada na beira do mar e quando voltamos de mãos dadas, todo mundo estranhou. Mas, repito, ninguém fez comentário nenhum. Depois, ela ainda me convidou para tomar um banho de mar. Aí saímos caminhando de novo pela areia. Meu Deus, que mulher! Repito, não era tanto a beleza. Tudo bem, era bonita, mas era mais do que isso. Era o jeito de olhar, era o jeito de falar, eram as coisas que ela dizia, os comentários que fazia, a reação que causava a cada palavra. Sei lá, talvez tudo isso reunido a gente possa chamar de charme. Só sei dizer que essa mulher tinha um encanto que eu nunca tinha visto em mulher nenhuma. E aí eu pergunto, como não se apaixonar? Não tinha como. Eu nem acreditava que estava ali com ela. Praticamente como um casal de namorados. À noite, ela me convidou para dar mais uma volta pela avenida de carro. Minha prima foi junto. Eu queria ficar a sós com ela. Só que mesmo assim foi tudo maravilhoso. Até porque aquela noite ainda prometia. Depois que voltamos para casa, a prima ficou por ali e nós saímos de carro de novo. Desta vez sozinhos, como era a minha vontade. Só que não fui muito longe. Depois de alguns quarteirões, ela encostou o carro, aí ficou olhando bem sério para mim. Até que falou: já estou sentindo saudade de você, sabia? Já? Mas por que saudade? A gente não está aqui numa boa? A gente está, só que quem que sabe como vai ser depois que a gente voltar lá para Curitiba? Você não lembra do que eu falei? Que amor de verão não sobe a serra? Ela falou aquilo e novamente me beijou com paixão. Porém, mais do que paixão, eu senti, não sei exatamente a palavra, talvez desespero. Ou talvez seja uma palavra exagerada, não sei, mas depois ainda ficamos ali por não sei quanto tempo dentro do carro, ouvindo o barulho do mar, se acarinhando, se olhando profundamente. A gente conversava só pelo olhar. E o mar fazia a trilha musical. Naquele instante não tive dúvidas. Já estava perdidamente apaixonado. E pelo modo como ela agia comigo, pelo modo como me olhava, ela também devia estar sentindo o mesmo. Olha, foi o melhor final de ano da minha vida. Na hora da queima de fogos, todo mundo foi lá para a beiradinha da praia, com as garrafas de champanhe na mão. Foi a maior festa. E foi bem naquele momento, exatamente quando o relógio marcou a virada do ano, que depois de fazermos um brinde, eu beijei a sua boca, olhei bem fundo nos seus olhos e disse aquilo que eu estava com vontade, mais do que isso, necessidade de falar. Mariane, eu te amo. Em vez de sorrir, no entanto, ela ficou séria. Mais do que isso, senti, mais do que seriedade, um certo quê de tristeza em seu olhar. Tristeza, amargura. Eu achando que ela fosse sorrir, dizer que também estava sentindo o mesmo por mim. E, no entanto, ela ficou olhando para mim bem séria. Séria ou triste, não sei. Mesmo assim, lhe dei um abraço bem apertado.
e fiquei ali ouvindo as batidas do seu coração contra o meu peito. Ela também me abraçou tão forte que quase me sufocou. Notei que ela ficou meio estranha depois que eu confessei que a estava amando. Olha, cheguei até a me arrepender por ter falado aquilo, afinal de contas, a gente se conhecia há tão pouco tempo, 2 dias apenas. Como ela continuou do mesmo jeito, chegou uma hora que eu perguntei: "Tá tudo bem, Mariana?" Tá sim. Por quê? Não sei. Você ficou tão quietinha de repente. Foi alguma coisa que eu fiz, o que eu falei? Imagine. Claro que não, você é um amor. Eu só estou um pouco triste. Amanhã a gente já está voltando. Queria ficar aqui para sempre. Eu também já tinha pensado nisso. Também queria ficar um pouco mais ali naquela praia com ela. A vida toda, se fosse possível, mas isso não tinha assim tanta importância. Afinal de contas, a gente poderia continuar se encontrando aqui em Curitiba ou em outro lugar qualquer. Aliás, no que dependesse de mim, a gente ia até namorar. Quem sabe até se casar num futuro bem próximo. Eu realmente fiquei cheio de expectativas em relação a nós dois. Porque, repito, tinha me apaixonado para valer. Minha prima tinha levado a Mariane de carona até a praia. E eu acabei voltando junto com as duas. Quando chegamos, primeiro ela deixou a Márcia na sua casa e depois me deixou na minha. Quando encostou o carro diante do portão, eu já senti um aperto no peito. Não queria me despedir dela. Tínhamos passado aqueles dias praticamente sem desgrudar um do outro. Não ia ser fácil dizer adeus. Mesmo sabendo que a gente ainda ia se ver muitas e muitas vezes, no que desligou o motor, ela ficou olhando para mim com aquela carinha triste. Aquela mesma lá da praia, depois que eu confessei que amava. Suspirou e falou aquela frase: "Acabou que era doce. Agora está na hora de voltar para a realidade." Mas é uma pena. Não queria que tudo se acabasse assim. Sabe, na hora eu não entendi. Como assim se acabasse? A gente vai se ver de novo, né? Para minha surpresa, ela balançou negativamente a cabeça. "Não, Lucas. Eu queria muito, mas infelizmente não vai ser possível." Você esqueceu do que eu falei lá embaixo? Na praia? Que amor de verão não sobe a serra? Mas por que não, Mariane? Eu pensei que... Ela me interrompeu no meio da frase. "Não diz mais nada. Só me dá um último beijo." Eu então fiz a sua vontade, que era também a minha, e beijei a sua boca. E repito, aquela sensação de desespero. Eu percebi, eu não sabia exatamente o que era, mas não era só paixão, havia nela. Depois do beijo, ela ainda ficou me olhando em silêncio e de repente sorriu. E no meio daquele sorriso triste, eu vi brotar aquele pontinho brilhante no cantinho do seu olho. Era uma lágrima. Na verdade, ela não teve coragem para me falar. Foi pela boca da minha prima que depois eu fiquei sabendo que a Mariane era casada. Fiquei triste, claro.
Mais do que triste, fiquei revoltado. Sim, porque o tempo todo ela esteve ali apenas se divertindo comigo, sabendo que aquilo não ia ter sequência. Por isso agiu daquele jeito quando olhei nos seus olhos e confessei que estava apaixonado. Fiquei arrasado quando a Márcia me contou. Num primeiro momento, aliás, nem acreditei. Fiquei revoltado. Meu Deus, e como não ficaria? Para tentar me consolar, minha prima me falou aquela frase. Marido dela é advogado, Lucas. É melhor você desencanar, esquecer o que aconteceu. Ou você acha que ela vai largar o marido para ficar com você? O cara é advogado. Pensei comigo, e daí que ele é advogado? Poderia ser astronauta, motorista de ônibus, engenheiro, o que fosse. Por acaso é melhor do que eu? O pior de tudo é que a minha prima não quis nem me ajudar, nem mesmo a entrar em contato com ela. Eu queria tanto pelo menos vê-la de novo, pelo menos isso, mesmo que fosse uma última vez. Só eu sei a saudade que sinto. Só eu sei a falta que essa mulher está me fazendo. Aqueles dias que passamos lá na praia, sem praticamente nos desgrudarmos um do outro, me deixaram tão acostumados ao seu cheiro, ao seu sorriso, à sua voz. A falta que eu senti depois que voltamos para Curitiba foi tão grande, tão doída. E eu pensando, me iludindo que íamos nos tornar namorados. Ah, quanta desilusão, meu Deus. Por isso ela veio com aquela conversa de que amor de verão não sobe a serra. Tudo o que acontece na praia fica por lá mesmo. Quando eu perguntei se ela tinha namorado, ela não respondeu de modo claro. Desconversou, me enredou na sua teia de sedução e me deixou do jeito que eu estou. Meu Deus, por que tinha que ser assim? Por que as coisas não são um pouco mais fáceis? Porque eu tinha de me apaixonar justamente por uma mulher que não pode retribuir o meu amor. Quer dizer, não pode. Não quer, né? Porque se quisesse, deixava o advogado de lado e vinha para mim. Só que não. Enquanto eu me envolvia de corpo e alma, ela curtia uma aventura. Enquanto ela deixou tudo aquilo que aconteceu entre nós, lá embaixo na praia, esquecido nas areias, diante do mar, o amor que ela despertou em mim subiu a serra comigo. E agora eu não consigo ter mais um segundo sequer de paz. Eu preciso do sorriso dessa mulher. Eu preciso da risada dessa mulher. Eu preciso sentir o cheiro dessa mulher de novo. Eu preciso beijar a sua boca. Eu preciso sentir o seu cheiro. Eu preciso sentir o calor do seu corpo. Só que ela não sente a mesma necessidade de mim. Claro que não precisa de mim, é casada. Quem sabe até goste do marido. Sim, porque hoje em dia é tão comum mulheres dizerem que amam os seus maridos e de repente curtirem um feriado, um dia com outra pessoa. E ainda olharem para a cara do bobalhão e fazer o que ela fez comigo. Dizer aquela frase manjada, como se estivesse me pedindo desculpas por antecipação. Amor de praia não sobe a serra. Sobe sim, Mariana. O meu subiu comigo. E continua aqui no meu coração, fazendo ele botar para fora toda a angústia que eu sinto pela tua falta, pela tua ausência. E o que mais me revolta e mais me desespera é que talvez hoje você nem lembre mais de mim. Foi apenas um passatempo, uma aventura. Afinal de contas, para você, amor de praia não sobe a serra? Só se for o seu.
Porque o meu subiu, Mariane. O meu subiu e continua fazendo o meu coração bater forte, descompassado, me fazendo sofrer pela tua falta, pela tua ausência. Não passo um segundo sem sentir a falta da tua risada, do teu beijo, do teu abraço. Amor de praia não sobe a serra? Só se for o seu. Porque o meu subiu sim, Mariane. O meu subiu.